Olá, tudo bem com você? Nessa videoaula sobre desenho técnico, vamos falar sobre o isocírculo. Afinal, você sabe o que é um isocírculo? Então, preste bem atenção. Quando um círculo é visto de frente, tem sempre a forma redonda. Mas quando imprimimos um movimento de rotação ao mesmo, ele aparentemente muda, pois assume a forma de uma elipse. Em desenho técnico, muitas vezes necessitamos fazer representações de objetos sólidos em perspectiva. E se esses objetos possuírem formas arredondadas, também devem ser representados seguindo esse mesmo princípio. O círculo, representado em perspectiva, tem sempre a forma parecida com uma elipse. O isocírculo é uma curva fechada que é utilizada na perspectiva isométrica para a representação do círculo. Na literatura técnica, é muito comum encontrar o conceito de falsa elipse, que na prática é o círculo isométrico ou isocírculo. Do ponto de vista construtivo, ao observarmos a elipse, imediatamente percebemos uma forma oval de 4 centros, conforme apresentado nessa imagem. O traçado pode ser feito à mão livre, usando papel reticulado isométrico, ou ainda, se você tiver um pouco mais de habilidade, poderá fazê-lo em papel de fundo branco, com o uso de instrumentos, se for o caso, usando, por exemplo, régua e compasso, ou ainda você pode construir o isocírculo com o recurso assistido por computador, utilizando um software para desenho técnico. Agora veja esse método. Observe a sequência de traçado. Aqui nós temos o vértice A e o vértice C, aplicados na metade da aresta oposta. Nós vamos ligar os pontos, Você liga o ponto A com o ponto 3, o ponto A novamente com o ponto 4, em seguida o ponto C com o ponto 1 e novamente o ponto C com o ponto 2. Feito isso, você vai encontrar as interseções, delimitando aí novos 2 pontos, ou seja, o ponto P e o ponto Q. Agora, com o uso do compasso, vamos traçar os arcos. O primeiro arco, você vai colocar o centro da ponta seca do compasso no vértice A e vai traçar o arco 4, 3. Realize o procedimento do lado oposto, colocando a ponta seca do compasso no vértice C e vai traçar o arco 1, 2. Agora vamos para os raios menores, iniciando pelo ponto Q. Então, centro do compasso, a ponta seca em Q, e você traça o arco 3, 2. Agora, centro, ponta seca do compasso em P e traça o arco 1, 4. Você pode repetir o procedimento para as demais faces. Esse aqui, portanto, é o resultado final. Você ainda pode realizar o mesmo procedimento usando a técnica à mão livre. Nesse caso, você vai utilizar um papel reticulado isométrico. Ou, conforme foi dito anteriormente, se preferir e se tiver um pouco mais de habilidade, você pode usar um papel de fundo branco e efetuar o mesmo procedimento. Bom, dependendo da modalidade de desenho técnico, muitas vezes precisamos desenvolver graficamente objetos que possuem formas arredondadas de vários tipos. São cantos arredondados, concordâncias, raios, curvas, peças vazadas, com furos, etc. Na verdade, existe uma infinidade de possibilidades construtivas, e a técnica do isocírculo pode ser aplicada a todas elas. Então, se vamos construir um objeto em perspectiva, a pergunta é: ele possui detalhes semelhantes
aos que foram citados anteriormente? Se a resposta for positiva, analise atentamente a sua forma e busque a melhor condição geométrica para desenvolvê-la. E você já sabe, não é? Que basta aplicar todos os conceitos que foram apresentados aqui. Mas, evidentemente, né, você precisa considerar as especificidades de cada caso. Agora vamos pôr em prática tudo o que foi falado. Acompanhe o passo a passo. Aqui nós temos um exemplo de uma figura com cantos arredondados. É preciso construir a base para a construção de qualquer figura isométrica. Lembre que os eixos oblíquos formam 30 graus em relação à reta R. Unindo as curvas, aplicando os princípios de tangência e concordância, chegamos a um bom resultado. Atenção, as linhas estruturais do bloco e as linhas de construção devem aparecer, pois elas fazem parte, né, da apresentação. Aqui nós temos um aspecto, né, evolutivo da forma. Agora veja como ficou a estrutura do bloco. Basta fazer o reforço, né, com uma linha cheia para melhorar o contorno e dar maior visibilidade. Aqui nós temos um outro exemplo, criando, né, outras formas a partir do mesmo conceito. E nós podemos também ampliar as possibilidades. Dentro do mesmo conceito de desenvolvimento do isocírculo, estender para outros tipos de objetos com formas variadas.
Espero que você tenha acompanhado e entendido os procedimentos que foram apresentados. Evidentemente que, para um melhor aproveitamento e até mesmo para alcançar mais qualidade nos traçados, precisamos de tempo e treinamento. Cada procedimento demanda uma habilidade específica, seja no modo manual, à mão livre, usando instrumentos manuais ou ainda com auxílio de computador e um software para desenho técnico. Convém ressaltar que, independentemente da técnica escolhida para desenhar, os conhecimentos sempre são os mesmos, ou seja, baseados na geometria básica e no desenho linear geométrico, pois são eles que dão sustentação teórica a tudo. Desejo sucesso a vocês e até a próxima. Um grande abraço.